Bora mergulhar na história épica do Império do Mali, um dos maiores e, sem dúvida, um dos mais ricos de toda a África. É uma verdadeira jornada por um reino de poder imenso, de uma riqueza que se tornou lendária e que acabou moldando a África Ocidental por séculos. E para a gente começar, que tal uma pergunta? Quem foi a pessoa mais rica que já pisou neste planeta? A resposta, bom, ela pode surpreender bastante, mas nos leva direto para o coração do nosso tema e é o governante mais famoso que o Império do Mali já teve. Então, conheçam Mansa Musa. A fortuna dele era algo quase impossível de calcular para os padrões de hoje. E de onde vinha tudo isso? Do controle absoluto sobre as gigantescas minas de ouro e as importantíssimas rotas comerciais de sal. Ele não era só um rei, não, ele era o rei dos reis. Um imperador cuja fama de riqueza ecoou por todo o mundo medieval. Ok, mas vamos voltar um pouco. Como um império tão poderoso assim surgiu? A história do Mali, na verdade, começa sobre as cinzas de uma outra potência. Foi num vácuo de poder que surgiu a chance para um novo líder e um novo povo se levantarem. A cronologia aqui ajuda a gente a entender. Primeiro, o Império de Gana caiu, o que deixou a região numa baita instabilidade. Aí, lá por 1235, aparece um líder chamado Sundiata Keita. Ele consegue unir os clãs Mandinga e, com uma vitória militar crucial, lança as bases do que viria a ser o grandioso Império do Mali. E a base desse poder todo se apoiava num tripé fascinante. Não era só sobre força bruta, sabe? Embora, claro, eles tivessem um exército formidável. O grande segredo era a combinação de poder militar com um controle econômico super inteligente das rotas do ouro e, para completar, uma administração surpreendentemente eficiente, que mantinha aquele território imenso todo unido. A economia do Império tinha dois motores principais. Ouro Claro era a grande estrela. O rei, muito esperto, tinha o monopólio de todas as pepitas, que era a forma mais pura. Mas o sal era igualmente vital. Em algumas partes da savana, era literalmente ouro branco, um item tão, mas tão precioso que era trocado peso por peso pelo metal amarelo. Esse comércio era a espinha dorsal de toda a riqueza do Mali. E toda essa riqueza, todo esse poder chegou ao seu ponto máximo no século XIV. Foi o auge do Império. E no centro de tudo isso estava aquela figura lendária que já falamos, Mansa Musa, o governante que levou o Mali ao seu esplendor máximo. Essa citação define o reinado dele perfeitamente. Mansa Musa não foi só um imperador podre de rico, ele era um muçulmano devoto que usou toda a sua influência e sua fortuna para aprofundar as raízes do Islã na África Ocidental. Ele transformou a cultura e a sociedade do seu império para sempre. A peregrinação dele a Meca é coisa de lenda. Tenta imaginar uma caravana gigantesca com milhares de pessoas cruzando o deserto do Saara. Quando ele passou pelo Cairo, no Egito, dizem que ele distribuiu tanto, mas tanto ouro, que o valor do metal na região despencou por mais de uma década. E no retorno, ele não trouxe só ostentação, ele trouxe conhecimento, arquitetos, acadêmicos e livros que deram início a uma verdadeira era de ouro cultural. O resultado de tudo isso foi simplesmente espetacular. O Mali se tornou um centro intelectual de peso mundial. Cidades como Timbuktu e Djenné viraram sinônimo de sabedoria, com universidades e bibliotecas super movimentadas. O comércio de livros era um negócio próspero, e uma cultura afro-islâmica única floresceu ali, conectando a África Ocidental com todo o resto do mundo muçulmano. E essa peça de terracota aqui, ela nos dá um vislumbre bem real da arte e da cultura da época. É como uma pequena janela para o passado, sabe? Mostrando a sofisticação artística que crescia junto com toda a riqueza material e intelectual do Império do Mali. Mas como acontece com todos os grandes impérios, o do Mali também enfrentou o seu fim. E a queda não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Foi um processo longo, gradual, impulsionado por uma mistura de problemas internos e pressões externas. Esse quadro aqui resume bem a situação. Por dentro, o Império sofria com disputas pelo trono, muita intriga na corte e a dificuldade gigantesca de administrar um território tão vasto. Isso foi minando o poder central. E por fora, a pressão aumentava. Novos impérios, como o Songhai, começaram a desafiar o domínio do Mali. Além disso, ataques constantes de povos vizinhos foram corroendo as fronteiras e tirando o controle de cidades vitais, como a importantíssima Timbuktu. E a linha do tempo dessa queda é bem clara. A partir de 1360, as intrigas na corte viraram rotina. Depois, em 1433, a perda de Timbuktu para os tuaregues foi um golpe duríssimo. O ato final veio em 1599, quando uma última e desesperada tentativa de reafirmar o poder do Mali acabou em derrota. Foi o fim da linha. Mas a história não acaba aí, com a queda.
O Império do Mali deixou uma marca que não se apaga. Sua estrutura política, suas redes de comércio e, principalmente, seu legado cultural e intelectual influenciaram a África Ocidental de uma forma muito profunda, por muitas e muitas gerações. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. Impérios nascem, chegam ao seu auge e um dia desaparecem. Mas o que é que realmente sobrevive ao tempo? No caso do Mali, o que ficou foi a memória de uma civilização que foi um verdadeiro farol de riqueza, de cultura e de conhecimento. Um brilho que, de certa forma, ainda reverbera na história até hoje.